Olá pessoal, meu nome é Agatha, sou aluna do curso de Letras da Unifev e hoje vim dar uma aula para vocês sobre o modernismo, primeira geração. Então nós vamos abordar sobre os aspectos dessa fase, dessa escola literária, também sobre as principais características, o contexto histórico, tudo que estava acontecendo na época em que ela surgiu. Então vamos iniciar. Para começar, o que foi a primeira geração modernista, né? Então, a primeira geração modernista, ou a primeira fase do modernismo no Brasil, ela é chamada de fase heróica, e ela se estende de 1922 até 1930, né? Um período aí de 8 anos. O modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. No Brasil, foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresentava suas singularidades segundo o contexto histórico inserido. Então a gente pode notar que o contexto histórico ele influencia muito nas manifestações artísticas, né? Então, para começar, temos um breve resumo, né? Então, a Semana de Arte Moderna de 1922 foi, sem dúvida, o marco inicial da estética moderna no Brasil. Esse evento, ocorrido em São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, ele representou uma ruptura com os padrões artísticos tradicionais. E a semana reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. Ela chocou grande parte da população brasileira, por estar avessa ao tradicionalismo vigente, estabelecendo assim novos paradigmas de arte. A gente pode notar que a Semana de Arte Moderna, né, foi o que trouxe, né, o marco inicial, a primeira manifestação da estética moderna no Brasil. Então ela é de grande importância, né, porque foi através dela que houve-se essa ruptura entre a arte tradicional, a arte que era vista como belo, e a nova arte, a arte moderna. Os artistas envolvidos, eles tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, que era pautada nas vanguardas artísticas europeias, né? Que eram o cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e etc. Foram iniciadas a partir do final do século XX. Então, os artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase, eles fizeram parte do chamado Grupo dos Cinco. E o grupo era composto por Mário de Andrade, 1893 a 1945, Oswald de Andrade, 1890 a 1954, Menotti Del Pitta, 1892 a 1988, Tarsila do Amaral, 1886 a 1973, e Anita Malfatti, 1889 a 1964. Então esse era o grupo dos 5, né? Os principais artistas envolvidos e que se destacaram muito nessa fase. É importante também lembrar que muitos artistas foram estudar na Europa, sobretudo em Paris, que era o centro que irradiava a cultura artística na época. E aí eles trouxeram essas inovações europeias para o campo das artes. Mesmo que tivessem características das vanguardas europeias, o evento, né, a Semana de Arte Moderna, ela buscava apresentar uma arte mais brasileira, ou seja, brasilidade. E por esse motivo, a primeira fase
modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto, na cultura e na identidade do Brasil. Também uma importante característica desse período de afirmação nacional foi a disseminação de diversos grupos e manifestos. Além disso, a publicação de algumas revistas auxiliaram na divulgação dos ideais modernos, né? Então, tínhamos diversos grupos modernistas que disseminavam e manifestavam a favor da identidade nacional. Então, eles eram o Pau-Brasil, 1924 a 1925, Verde Amarelismo, ou Escola da Anta, 1916 a 1929, Movimento Antropofágico, 1928 a 1929. E as revistas divulgadoras dos ideais modernistas, né, as principais delas foram Revista Claxon, 1922 e 1923, e a Revista de Antropofagia, 1928 a 1929. Então, nós temos também um contexto histórico, né, para situar. O modernismo, então, ele foi um movimento artístico e literário. Surgiu em muitos países no final do século XX. O modernismo também nasceu num período denominado entre guerras, visto que a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra ocorreu de 1939 a 1945. No Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, chamada de República Velha, né, que durou de 1889 a 1930. Então, este contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras de São Paulo e as oligarquias do leite em Minas Gerais. E nesse momento, as oligarquias dominavam a cena política, se alternando no poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados. Ademais, a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, resultou em uma grande crise mundial, refletida nas sociedades de diversos países. E esse evento foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial, né? E os governos totalitários que surgiram na Europa, nazismo, fascismo, franquismo e salazarismo. Ou seja, foi durante todas essas um período de guerras, né, que o modernismo surgiu. Portanto, há sempre uma necessidade de inovação na arte. Então, a arte é a forma que as pessoas têm de escapar da realidade, de fugir da realidade, né? E, independente do que acontece, tudo que acontece no mundo reflete na arte. Portanto, o modernismo veio como uma forma assim de romper com tudo o que se conhecia, o que se sabia sobre arte anteriormente, e trouxe uma estética totalmente nova, né, totalmente moderna. Também temos como principais características nacionalismo crítico e ufanista, a valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, crítica à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres e brancos. Então, a gente pode perceber por essas características, né, que a identidade nacional vai ser muito discutida, né, a questão da realidade brasileira também. Então, o brasileirismo, né, é um assunto, uma temática muito
características do modernismo. E aqui nós temos alguns principais autores e principais obras. Então, Heitor Villa-Lobos, né? 1887 a 1959, foi maestro e compositor brasileiro. Ele é considerado o maior expoente da música moderna no Brasil. De suas composições, com traços modernos, destaca-se Amazonas e Uirapuru. Temos também Cassiano Ricardo, 1895 a 1974, escritor e jornalista brasileiro. Sua obra destaca-se Poema Indianista e Nacionalista, publicado em 1928, Martim Sererê. Temos também Tácito de Almeida, 1889 a 1940, foi escritor, jornalista e advogado brasileiro, foi colaborador da revista Claxon, onde publicou diversos poemas. Em 1987 foi publicada uma seleção de poemas da obra Túnel e Poesia Modernista, 1922 e 23. Também de Cavalcante, 1897 a 1976, foi pintor brasileiro, considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase modernista. Ele foi ilustrador da capa do catálogo da Semana de Arte Moderna e destacou-se com sua obra Pierrot, de 1924. Também temos Lazar Segal, 1891, 1957. Nascido na Lituânia, ele mudou-se para o Brasil em 1923. Foi pintor e escultor de influência expressionista, sendo suas obras mais representativas o Retrato de Mário de Andrade e Autorretrato. Também temos Alcântara Machado, 1901, 1935. Foi escritor, jornalista, político brasileiro. Destaca-se pela coletânea de contos intitulada Brás, Bexiga e Barra Funda, de 1927. E também temos Vicente do Rego Monteiro, de 1899 a 1970. Foi poeta, pintor e escultor brasileiro. Dentre as suas obras temos Manioca, Nascimento de Mani, 1921, e A Crucificação, de 1922. Então, esses foram os principais autores, e as principais obras da primeira fase do modernismo. E a partir de agora vocês terão alguns exercícios para resolver. Eu vou deixar vocês com os exercícios, depois eu volto para fazer uma resolução comentada. Então, boa sorte e fiquem com os exercícios.
Bom, para começar, né, nosso primeiro exercício, nós temos um poema de Oswald de Andrade, que se chama Pronominais. Então, vamos lá. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabito. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, Oswald de Andrade ele foi um dos principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. Na poesia acima, o escritor propõe a busca de uma identidade universal, a valorização da linguagem coloquial brasileira, uma crítica aos maus hábitos, como o tabagismo, a enfatizar a relação entre professor e aluno e repensar o uso do português do Brasil. Portanto, pessoal, qual que seria a resposta correta, né? O que o autor está buscando com o poema? Então, Oswald de Andrade, ele está buscando uma valorização da linguagem coloquial brasileira, né? Então, nós podemos ver isso no poema, né? Primeiramente, ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática. Aí, depois, né? Ele vem com mais o bom branco, o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias o que é utilizado entre as pessoas todos os dias. A linguagem coloquial. Me dá um cigarro, né? Portanto, neste poema, Oswald de Andrade está buscando a valorização, né, da linguagem coloquial brasileira. Bom, agora nós temos um exercício, né, que diz assim: muitos autores, escritores, fizeram parte da primeira geração moderna do Brasil, exceto... Então, está perguntando qual desses autores, desses escritores, na verdade, que não fizeram parte da primeira geração. Nós temos A. Mário de Andrade, B. Manuel Bandeira, C. Cassiano Ricardo, D. Carlos Drummond de Andrade e E.
Alcântara Machado. Então, dentre esses escritores citados, qual não fazia parte da primeira geração modernista? A resposta correta é a letra D, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade não pertencia à primeira geração modernista no Brasil. Ele, na verdade, fazia parte da segunda geração. Foi um dos principais escritores, né, da segunda geração do modernismo. Portanto, a resposta correta, né, que não faz parte da primeira geração, é a letra D, Carlos Drummond de Andrade. Próximo exercício, né? Nós temos leia as afirmações a seguir. Afirmação 1. Primeira fase do modernismo no Brasil ficou conhecida como fase heróica ou de destruição. Essa alternativa aqui, nessa afirmação 1, ela é uma afirmação correta. Pois como a gente já viu nos conteúdos abordados, né? A primeira geração, ela foi chamada de destruição porque destruiu os padrões da arte, né? E rompeu com os pensamentos, a estética artística anterior. E também ficou conhecida como fase heróica. Então, ela tinha essas duas possibilidades de denominação. Na afirmação 2, os artistas da primeira geração modernista buscaram no folclore as raízes da cultura local. Bom, essa aqui também está correta, porque a gente pode perceber que as produções vão retratar bastante personagens do folclore, né? E, portanto, a segunda afirmação também está correta. E a terceira afirmação, algumas características da primeira fase modernista são a liberdade da arte, a valorização da língua coloquial brasileira e o uso do sarcasmo e da ironia. Então, essa afirmação também está correta, né? Pois a gente pode perceber que a arte realmente se preocupa com isso. E, como a gente viu no exercício anterior, né, a valorização da língua coloquial
brasileira também é uma dos aspectos de preocupação da arte. Portanto, todas as afirmações são afirmações corretas. Então, aqui tem todas, né, como corretas. É a letra E, 1, 2 e 3. O próximo exercício, né, nós temos outro poeminha de Oswald de Andrade, chamado O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeça na calçada. Sobre a linguagem modernista, é incorreto afirmar, né, que busca de uma linguagem mais coloquial. Que é incorreto afirmar? Não, não é incorreto afirmar. A gente já viu isso nos exercícios anteriores e também no conteúdo apresentado sobre a aula. Valorização de temas ligados ao cotidiano. Essa aqui também é verdadeira, pois é uma das características do modernismo, né? Uso dos versos livres, sem métrica definida. Essa também está correta, né? Como a gente também já viu lá na parte de características. Letra D. Arte pela arte ou arte sobre a arte. A letra D, ela já não é tão correta assim, na verdade ela é incorreta. Porque não é só arte pela arte ou arte sobre a arte, tem diversos outros fatores que influenciam na arte, né? Portanto, a letra D é a incorreta sobre a linguagem modernista. E a letra E, irreverência e subjetivismo dos textos, essa também está correta. Portanto, que nos restou foi a letra A. Letra A. Arte, letra A não. Letra D, arte pela arte ou arte sobre a arte, né? Que é a resposta incorreta.
Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso último exercício, que é após a Semana da Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. O movimento modernista brasileiro começa a despontar no cenário cultural e artístico do país. Então, sobre a primeira geração modernista, é correto afirmar: A produção literária da primeira geração modernista era intimista, regionalista e urbana. B. Os escritores desse movimento buscavam uma poesia mais equilibrada e preocupada com a palavra e a forma. Vou então já ir lendo e já comentando sobre, né? Então, a letra A, ela é incorreta, pois a produção literária ela não era intimista nem regionalista. Ela abordava sobre as temáticas mais cotidianas, né? E não era uma poesia intimista. A letra B diz que os escritores eram preocupados com a palavra e a forma, né? Essa é incorreta também, pois a preocupação era a mensagem a se passar, não a palavra nem a forma. A letra C, na letra C, diz que a primeira geração moderna constituiu um dos melhores momentos da ficção brasileira. A letra C também está incorreta, pois não era ficção, né? Era mostrar a realidade brasileira. A letra D, a intenção dessa fase esteve relacionada com a denúncia social e o engajamento político. A questão do engajamento político e da denúncia social está incorreto, né? Além de falar sobre criticar a sociedade, a as principais características, a principal intenção da primeira fase era romper os tradicionais artísticos anteriores. Portanto, a D está incorreta. E a letra E, né, última alternativa, essa fase esteve marcada por duas tendências, a destruição e a construção. Como a gente já falou várias vezes anteriormente, a primeira semana, né, a Semana de Arte Moderna e o início da primeira fase modernista teve como objetivo destruir, né, romper com os padrões de artes anteriores, a estética artística anterior, e apresentar algo totalmente novo, né, que foi a construção de uma nova estética artística moderna. Portanto, a letra E é a alternativa correta. Letra E, essa fase esteve marcada por duas tendências, a destruição e a construção. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo sobre a primeira geração modernista no Brasil. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. E eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor o que foi a primeira geração modernista e também as principais características dela, como também os principais autores e obras, além de saber mais sobre o contexto histórico brasileiro, né, que estava ocorrendo na época em que surgiu a primeira geração modernista, e também um resumo sobre tudo o que aconteceu naquela época, né? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender para realizar os exercícios. Muito obrigada pela atenção.